Diz assim então a palavra do Senhor, carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te engrandecemos, te louvamos pela tua palavra que fala conosco, nos edifique e opere em nós. Pedimos que agora o Senhor nos ilumine, que o Senhor traga clareza aos nossos olhos, a fim de que possamos contemplar as maravilhas da tua palavra, a fim de sermos ensinados, a fim de sermos corrigidos, exortados pela tua palavra e assim educados na tua reta justiça. E assim sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Opera, ó Deus, em nós. Assim, ao olhar para a tua palavra, nós contemplemos o que ela é. A palavra que é mais doce que o mel, que é mais preciosa do que o ouro depurado. A tua palavra nos enriqueça, ó Deus, nesta hora. Esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar sobre doenças autoimunes? O que são doenças autoimunes? Você sabe o que é uma doença autoimune? Uma doença que ela faz justamente a ação contrária ao sistema de defesa. Enquanto o nosso organismo procura lutar, o sistema imunológico procura lutar contra as doenças, aquela doença ela vem justamente para enganar. Ela faz com que o sistema imunológico acabe combatendo as células que não estão doentes, onde não há problemas, onde tudo está indo bem. E esse tipo de doença, irmãos, ela traz muitas consequências para aqueles que sofrem em relação a elas. Elas não podem ser tratadas, não podem ser amenizadas. Elas são como uma falha em nosso próprio corpo e resultam em muito sofrimento para todos aqueles que acabam sendo acometidos por elas. Mas qual é a relação de doenças autoimunes com o texto em que nós lemos? Aqui pode haver uma mudança no panorama dessa carta. Até agora, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo procurou falar a respeito do que o Senhor fez para conosco. O que Deus realizou em nós. Apontou para a eleição, eleitos antes da fundação do mundo, apontou para a adoção como filhos, predestinados para a adoção. Ele apontou para a realidade da redenção que nós temos em Cristo, para a riqueza da graça, da glória do Senhor, que foi derramada no amado. Ele apontou para o fato de termos sido feitos heranças do Senhor, do Espírito Santo, ser o selo da herança que nós também temos, assegurada na glória. Paulo orou pelos Efésios e orou por nós também como igreja, a fim de conhecêssemos a nossa herança, a fim de conhecêssemos a nossa esperança, a fim de conhecermos o poder que opera em nós. Paulo nos lembrou que nós somos salvos pela graça, nos lembrou que em Cristo fomos unidos em um só corpo, onde não há distinção de judeus e gentios, mas é um edifício edificado sobre Cristo, construído sobre Cristo. Paulo apontou para o seu próprio ministério, mostrando a sabedoria de Deus. O quão sábio foi o Senhor em preparar tudo isso desde a eternidade. Orou novamente para que conhecêssemos o amor de Cristo que excede todo entendimento. Mas agora ele aponta para aplicações práticas. Enquanto ele falou sobre o que Deus fez por nós, agora ele passa a falar sobre como nós respondemos a isso. Tanto que esse texto começa com, portanto, à luz disso, com base nessa realidade, rogo-vos, pois, a partir disso eu oro a vocês, eu rogo a vocês, eu exorto a vocês para que vocês vivam de modo digno da vossa vocação, andeis de modo digno da vossa vocação. Este versículo 1, ele introduz aquilo que será falado nessa noite, do versículo 1 ao 6. Mas a verdade ele introduz
tudo que vem após o capítulo 4. Aqui Paulo apontará para muitas aplicações a respeito das verdades, das doutrinas que ele trouxe anteriormente. E aqui, justamente nesse texto, versículos 1 a 6 de Efésios 4, em que nós podemos ver um problema que vai ser comum na igreja. Como nós, às vezes, podemos ser usados de uma forma não positiva para a igreja. Como, às vezes, nós acabamos agindo como doenças autoimunes, que não atacam aquilo que é mal, mas promovem problemas naquilo que é bom. Como pessoas que partem em busca de uma defesa daquilo que não precisa ser defendido, que não tem que ser atacado. Paulo chama a igreja para a humildade, para uma vida digna do chamado. E mostrará como nesse texto, uma vida digna do chamado está diretamente ligada à preservação da unidade. A afirmação de que em Cristo todos nós somos um. Estamos unidos uns aos outros. Por isso o tema da pregação dessa noite é uma vida digna do chamado. E o primeiro ponto, na verdade, é uma pergunta. Se nós somos chamados para uma vida digna do chamado, o que é viver de modo digno do chamado? É isso que Paulo vai explicar a nós no versículo 1 a 3. O que é viver de modo digno do chamado? Primeiro, ele mostra que viver de modo digno do chamado significa andar com humildade, com mansidão, com longanimidade. Na verdade, Paulo ele começa exortando aqueles crentes. Eu, Paulo, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade. Paulo fala como o prisioneiro do Senhor. Ele começa, na verdade, o texto de forma semelhante a como ele começou o capítulo 3. Lá ele começou se declarando como Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Mas agora ele fala como o prisioneiro no Senhor. Qual é a relevância dessa mudança que Paulo faz aqui na apresentação, na sua auto-apresentação no texto? Ele agora se coloca unido a Cristo. Eu, Paulo, que sou prisioneiro unido ao Senhor. Que estou na prisão, mas ainda assim unido ao nosso Senhor, ao meu Senhor. Eu falo a vocês. E qual a importância dessa identificação de Paulo? Ele faz isso justamente para mostrar que, apesar de estar na prisão, mesmo na prisão, a sua palavra ela tem autoridade para exortar os crentes. Ele fala como alguém que está cativo de Cristo, como alguém que não pode falar de outra coisa que não seja da vontade do Senhor. Ele usa agora a sua autoridade apostólica ainda em cadeias para lembrar, irmãos, algo que é vital a vocês. Vocês são chamados para viverem de modo digno da vocação a que fossem chamados. Paulo usou uma palavra. Vocês foram chamados para viver de acordo com o chamado. É para isso que vocês foram salvos por Cristo. Este é o resultado da graça que nos salvou. Tudo que eu falei antes, a respeito da eleição, antes da fundação do mundo, a respeito da predestinação para filhos, a respeito da redenção que temos em Cristo, a respeito da riqueza, da glória que foi derramada no amado, a respeito da herança a qual nós somos feitos do Senhor, a respeito da herança que nós temos do Senhor, todas essas realidades, elas agora resultam em uma vida digna do chamado, uma vida de acordo com esse chamado. Mas qual é o chamado? O que Paulo quer que nós façamos, o que o Senhor quer que nós façamos? O que significa andar de modo digno do chamado? Para que nós somos chamados? No capítulo 1, versículo 4, Paulo nos disse que nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Assim como nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Essa é a razão para sermos chamados. Somos chamados para sermos santos, para sermos distintos do mundo. Mas Efésios nos fala também de uma segunda razão para esse chamado. No capítulo 2, versículo 10, Paulo declarou que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Fomos chamados à santidade, mas também para as boas obras.
Em outra de suas cartas, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, Paulo também declara: para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui vemos Paulo, 2 vezes em Efésios e uma em outra de suas cartas, aos Tessalonicenses, apontando o porquê Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos santos, nos chamou para realizarmos boas obras, nos chamou para a glorificação, para entrarmos na glória. E essas três realidades, irmãos, elas encaixam perfeitamente no propósito de Paulo nessa passagem. Aqui Paulo fala sobre a esperança que nós temos, uma só esperança. Paulo, nessa carta, falou sobre o dever de sermos santos, nos falou sobre as boas obras, que também serão relembradas na segunda parte dessa carta, nos capítulos 4, 5 e 6. E qual é o nosso chamado, então, irmãos? É nós colocarmos em prática aquilo que recebemos. Se nós somos salvos por Cristo, devemos andar em santidade. Não devemos ver como o mundo vive. O modo em que nós trabalhamos deve ser distinto, deve ser diferente da forma como nossos amigos que são descrentes trabalham. O modo em que nós criamos nossos filhos deve ser distinto de vizinhos que não professam a nossa fé. O modo em que nós tratamos nossa esposa não deve ser igual aos amigos descrentes, aos casais descrentes. O crente é chamado à santificação, a ser separado, a ser diferente, a ser outro, a não ser como o mundo. Isso significa ser santo. Nós somos santos no Senhor, somos santos no Senhor, separados do mundo. Estamos sendo dia após dia santificados, aperfeiçoados, moldados à imagem de Cristo. O Senhor nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Não para sermos como o mundo é, não para termos os mesmos objetivos que o mundo tem, não para gostarmos do que o mundo gosta, mas para sermos diferentes e santos diante do Senhor. Além disso, somos chamados para boas obras. O Senhor não nos fala apenas quem nós somos santos, mas também nos fala o que devemos fazer. Devemos realizar boas obras. Devemos viver para a glória do Senhor. A obra de nossas mãos deve resultar em glória ao Senhor. Isso é uma boa obra. É a obra que é realizada para a glória de Deus. É o trabalho que é realizado não para deleite próprio, não buscando ganho financeiro apenas, mas buscando glorificar o Senhor, torná-lo conhecido, testemunhar dele. Isso são boas obras. É mais do que pegar uma cesta básica. É de fato demonstrar a glória que é o Evangelho, a transformação que Cristo realiza em nós. É amarmos como Cristo nos amou. É termos prazer em servir os irmãos na igreja. É termos o deleite de estarmos reunidos como os crentes em comunhão para anunciarmos o Evangelho, para fazermos Cristo conhecido. É para isso que fomos chamados para as boas obras. Fomos chamados para a glorificação. Há uma esperança para nós. Em outras de suas cartas, Paulo declara que Deus não nos chamou para a ira. Deus não destinou o seu povo para ser alvo da sua ira, mas para a salvação em Cristo Jesus, para alcançar a promessa. É para isso que fomos salvos. Viver de acordo com o chamado também inclui viver olhando para a eternidade, ansiando pela vida eterna com Cristo, desejosos pelo dia que estaremos para sempre perante o Senhor. A salvação não se resume a esse mundo. Nós não podemos reduzir a vida como crentes a uma vida de sucesso aqui nesse mundo, a ter um bom carro, uma boa casa, a ter sucesso e paz aqui nesse mundo. Irmãos, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, como Paulo fala aos Coríntios, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Estamos diante da promessa de vida eterna e continuamos vivendo por uma vida passageira, momentânea, por aquilo que nem conta a luz da eternidade. Fomos chamados para a glorificação. Viver de modo digno inclui entender que somos santos do Senhor, entender que o Senhor exige de nós boas obras, entender que estamos andando, rumando para a glória eterna com o Senhor. É isso que o Senhor exige de nós. E como vivemos? Vivemos com toda a humildade,
com mansidão, com paciência, com longanimidade. Paulo aponta para as virtudes que não eram muito comuns na Grécia, no contexto de Éfeso. Humildade, na verdade, não era uma virtude. Como às vezes pela nossa cultura a gente é acostumado a achar que ter humilde é uma virtude. Naquela época, na verdade, humildade era fraqueza. Em muitos escritos de filósofos, a palavra traduzida como humildade significava fraqueza, fragilidade. Era um xingamento. Ser humilde não era elogio, era uma crítica. Mas é justamente naquilo que era uma crítica para o mundo, Paulo fala: sejam assim, sejam humildes. Irmãos, isso é importante porque nos mostra justamente que o nosso entendimento, às vezes, de humildade, ele é muito pobre. Porque o mundo também tem uma noção de humildade. Há ímpios que ainda tem um vislumbre do que é ser humilde. Mas ser humilde de acordo com o Evangelho é visto como uma situação vergonhosa pelo mundo. É algo inconcebível, inaceitável. Mas o crente é chamado para a humildade, e essa humildade leva à mansidão. Ser manso é justamente abrir mão dos seus direitos. É não apelar para que você seja beneficiado pelo seu direito, mas é desprezar aquilo que você poderia muito bem recorrer, sabendo que tudo que você tem pela graça é infinitamente maior do que qualquer coisa que o seu direito possa conceder a você. O crente manso é aquele que fala assim: eu quero a minha herança por direito. É aquele que fala: Senhor, eu sei que eu tenho muito mais pela graça. Eu não preciso disso. Não preciso andar ansioso, preocupado, angustiado. Meu coração está em paz no Senhor, pois Ele sabe que o que eu tenho pela graça é infinitamente maior e melhor. Ele é paciente. A paciência significa suportar muito tempo antes de ficar irado. Ter um ânimo é isso. Um crente paciente é aquele que tem um pavio bem longo, não um pavio curto. Ele sabe suportar, sabe aguentar momentos de ira sem perder a paz. E por isso que Paulo continua aplicando agora essas virtudes, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo chama os crentes para suportar uns aos outros. De novo, não é como a gente entende às vezes, que suportar é assim: pastor, tudo bem, eu me casei com esse cara aí, mas eu sei que é meio chato, mas agora já era, agora eu tenho que suportar ele. O que mais eu vou fazer? Agora eu casei, vou ter que aguentar. Até ele morrer eu tenho que aguentar esse cidadão aí. Não é essa ideia. Não é aquele suporte meio com má vontade, meio reclamando. Senhor, pastor, na verdade estou orando muito para aquele irmão ir embora da igreja. Mas enquanto ele não vai, eu vou suportando aquele irmão. Eu vou tolerando. Deixa ele aqui mais um pouquinho, a gente vai levando, né? Eu sei que a gente vai deixa ele nesse canto. Não é essa a ideia. É de ser realmente o apoio. De ser aquele ombro amigo. É de ser aquele que pega, aquele que é mais fraco e o acompanha, o fortalece. É como um pai que vai suportando o filho que está aprendendo a andar e que fica ali atrás, segurando pela cintura, enquanto ele vai, às vezes, dando um passo ou outro, tropeçando aqui e ali, mas sabe, uma hora ele vai. Uma hora a perna firme. Essa é a ideia. É ser o suporte, é estar junto. Irmãos, e é um fundamento muito importante em tudo isso que Paulo fala. Porque quem é humilde, quem é manso, nenhum de nós é de fato totalmente humilde ou manso, mas há alguém que é perfeito em todas essas virtudes. É aquele mesmo que declarou: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É Cristo quem nos lembra que o segredo para nós podermos viver de forma mansa e humilde é tomando o fardo dele. É reconhecendo que é pela graça do Evangelho, é por pertencermos a Ele, que nós hoje podemos suportar o fardo. É por temermos a Ele, por pertencermos a Ele, que nós agora devemos andar com humildade e mansidão. E quando isso é evidenciado, irmãos, como nós evidenciamos a nossa humildade? É justamente quando nós somos repreendidos, às vezes, quando o pastor e o presbítero vem puxar nossa orelha, e às vezes saímos à defensiva, tomando várias justificativas. Nós simplesmente avaliamos nosso próprio coração.
notamos onde falhamos, procuramos andar de forma correta. Quando algum irmão nos repreende, a gente não busca justificativas, mas reconhece a falha e procura ser certificado, pedir perdão, nos moldarmos na palavra. É quando admitimos o nosso erro, muitas vezes. Quando demonstramos a mansidão, irmãos, é quando nós suportamos aquilo que parece que é insuportável. Quando os irmãos parecem que nos provocam, mas a gente tem que engolir o saco, aguentar firme. E é por isso que uma aplicação muito importante desse texto a nós, irmãos, é que nós avaliemos o nosso coração. A pergunta aqui não é o quão difícil é o seu irmão, o quão complicado é tolerar aquele irmão que você convive domingo após domingo. Mas é, na verdade, avaliar nosso próprio coração e vermos como nós temos sido reconhecidos. Como nós temos sido vistos pelos irmãos. Será que alguém que nos vê como pessoas iradas? Ou será que somos vistos como pessoas mansas? Pessoas humildes? Longânimos? A pergunta não é o quão difícil é aquele irmão. O quão complicado é viver numa igreja com pessoas tão explosivas. Não é essa a pergunta. É dentro de nós. Qual é a condição do nosso coração? Temos sido pacientes? Temos sido mansos, humildes? Temos suportado os irmãos mais fracos? Temos nos esforçado, como continua o texto, para manter a unidade, para preservar a unidade no vínculo da paz? Estando ligados em Cristo que fez a paz para conosco, nós estamos prontos a preservar essa unidade? Ou ainda precisamos abandonar aqueles tipos de conversas que não edificam, que não glorificam a Deus? Ou, ao invés de preservarmos a unidade, temos pouco a pouco minado a unidade? Temos agido com grosseria com os irmãos? Temos feito uma cara de paisagem durante o culto, as reuniões, mas em casa, com sua esposa, com seu marido, a gente sai falando todo mundo, apontando vários problemas. Será que nos irritamos quando aquilo que nós mais prezamos na igreja parece que não é valorizado pelos outros? Quando a gente limpa a igreja com tanto afim que parece que ninguém elogia? Quando zelamos para um bom cafezinho após o culto, mas parece que ninguém dá muita bola? Fica um tempão ali fora esperando o cafezinho esfriando? Irmãos, somos chamados para termos um coração manso, um coração humilde. Um coração que não busca glória própria, que não vive para si mesmo, mas que preserva a unidade no vínculo da paz. Que preserva a unidade não confiando na sua própria virtude e habilidade, mas agarrando-se a Cristo, naquele que derrubou um muro de separação que nos distanciava, naquele que no seu corpo uniu pessoas tão distintas para serem o seu povo, para serem o seu corpo. Por aquele que, por amor a nós, não porque de alguma virtude nenhum de nós, nos fez o seu edifício santo, que dia após dia está colocando pedra após pedra, para a sua própria glória. Nós podemos preservar a unidade da igreja, irmãos, se não olharmos para o nosso próximo, mas olharmos para Cristo. Se percebemos o que Cristo fez em nós. Paulo não está fundamentando aqui razões para preservar a unidade. Ele fala, irmãos, vocês já ouviram tudo, vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Vocês acabaram de ler que Cristo nos uniu em um só corpo. Vocês sabem que esse é o meu ministério. Eu fui feito prisioneiro de Cristo Jesus por conta de vocês, gentios. Eu estou em cadeias para que o Evangelho chegasse a vocês, porque Deus quis assim. Portanto, valorizem e busquem preservar a unidade. Conheçam o amor de Cristo que serve todo entendimento, ao manterem-se unidos. Irmãos, devemos preservar essa unidade. Pais, tenham cuidado. Às vezes a decisão é complicada dos nossos filhos, quando eles ficam meio, não querem ir para a igreja. Não é por conta de influência do mundo. É pela longa exposição dentro de casa. É para aqueles comentários após o culto de vários irmãos. E que a gente acha que eles não estão ouvindo. Mas ouvem tudo. Estão atentos a tudo.
Às vezes o problema para que os filhos permaneçam na igreja não é o mundo. Somos nós mesmos que não ensinamos os filhos a amarem a igreja, mas que, contrariamente, ensinamos ele que a igreja não é uma coisa boa. Tem muita gente ruim ali, filho. Não vive no meio, não. Sai daí. Cuidem com isso, irmãos. Nós devemos amar a igreja, zelar por essa igreja. Devemos sim avaliar muitas coisas, mas deve ser feito mantendo o vínculo da paz, unidos a Cristo, preservando a unidade e não martelando a fim de derrubar o edifício edificado por Cristo. O que certamente não acontecerá, mas que certamente gera consequências a nós. Então, o que significa viver de modo digno da vocação que recebemos? Viver com unidade, preservando essa unidade, viver suportando uns aos outros com paciência, com humildade, mansidão. Isso significa viver de modo digno da vocação. Mas agora, na segunda parte do texto, Paulo agora fala o porquê. Por que nós temos que viver dessa maneira? Se não ficou claro ainda, eu falo assim, irmãos, se não ficou claro ainda, eu vou deixar bem claro o porquê você deve viver de modo digno do Evangelho. Por que você deve se pôr seu irmão? Por que você deve zelar, preservar a unidade do corpo de Cristo? E ele fala isso da seguinte forma. Primeiro, dizendo que há somente um corpo e um espírito, como também fomos chamados numa só esperança da vossa vocação. O que Paulo fala aqui é que nós somos um só povo, que tem uma mesma identidade. Quem nós somos? Nós somos um mesmo povo. Somos um só corpo, um só espírito, chamados em uma só esperança da nossa vocação. Percebam que tudo aqui é coletivo e comunitário. O Senhor fala que nós somos um corpo, um só espírito, como nós também fomos chamados para uma só esperança na mesma vocação. Nós somos um corpo e espírito porque não há nada que nos separe. O corpo e o espírito são uma coisa só. O homem é um ser integral. Não é dividido em alma e espírito. Na verdade, ele é um espírito. É uma coisa só. E essa é a ideia de Paulo. Vocês são um corpo e um espírito. Estão unidos uns aos outros. Receberam o mesmo espírito que habita em vocês. Estão unidos nessa mesma realidade. Vocês possuem a mesma esperança da vossa vocação. E qual é a esperança de Paulo? Não é apenas o retorno de Cristo. Isso fica muito claro em muitos trechos dessa carta. A esperança de Paulo é que nós, sendo o corpo de Cristo, um dia estaremos unidos com Ele, quando Ele sujeitar todas as coisas. Quando Cristo reinar sobre toda a esfera. Quando o domínio for visível e notório, nós estaremos lá. Essa é a nossa esperança. É de que um dia nós veremos Cristo reinando de forma visível e gloriosa, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que nós esperamos. É para isso que Ele nos chamou. Para sermos participantes da sua glória. Portanto, nós temos a mesma identidade. Paulo prossegue, versículo 5 agora. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se antes ele falou sobre a terceira personalidade, o Espírito Santo, agora ele fala da segunda. Nós temos um só Senhor, Jesus Cristo. Aquele que reina sobre nós, aquele que governa sobre nós. É Ele quem nos proporcionou a redenção, é Ele quem nos concede a esperança, é Ele quem é o cabeça da igreja, é nele que fomos reunidos, é Ele que comissionou a Paulo para pregar aos gentios, é o amor dele que excede todo entendimento, que Paulo ora para que conheçamos. Ele é o nosso Senhor, é Ele que reina sobre nós, portanto, nós que somos o povo do Senhor, um só corpo, um só espírito, não pertencemos a nós mesmos. Pertencemos ao Senhor. É Ele que governa a nossa vida. É Ele que dita o que nós fazemos ou não fazemos. Ele é o cabeça da igreja, Ele que governa sobre nós. Não o conselho, não o pastor, mas Cristo Jesus. Também temos uma só fé. E aqui há algumas discussões. Mas eu creio que, na verdade, o intuito de Paulo aqui é apontar
justamente para nosso credo, uma só fé. E eu creio nisso porque logo em seguida, no versículo 13, Paulo expressa essa mesma realidade. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então a ideia de Paulo é isso, é que a igreja cresça cada vez mais, até o ponto em que ela tem um credo muito sólido e firme, conheça muito bem o que crê. Então é possível que Paulo fale aqui sobre os credos. Aquilo que estudamos, inclusive, hoje cedo, escola dominical. Participe disso. O credo é aquilo que nós professamos. É o que nós declaramos a respeito de Deus. É o credo quem nos faz ser conhecidos como povo de Deus. É o credo quem resume a nossa fé firmada em Cristo. A nossa certeza de que servimos ao Deus e Pai que criou todas as coisas. Que cremos, depositamos esperança em Cristo Jesus, o Filho, que encarnou, se entregou por nós, ressuscitou, que triunfou em nosso lugar. É o credo quem afirma que é o Espírito Santo que aplica a nós a obra redentora. É o Espírito que nos ressuscita dos mortos. É o Espírito que nos dá a certeza da glória eterna. Nós temos a mesma fé, o mesmo credo e o mesmo batismo. Um assunto que parece que é até confuso de falar que não só, né? Há todo debate sobre o batismo que parece que não há unidade. Mas Paulo fala, não, há unidade sim. No fim das contas, independente se somos presbiterianos, credo-batistas, ou batistas são credo-batistas, no fim das contas o princípio é o mesmo. O batismo é o sinal da aliança, é a marca do pertencimento ao povo de Deus, é a inserção no corpo de Cristo. Todos nós temos o mesmo batismo, no fim das contas. Estamos unidos em Cristo, somos um só corpo, sobre o mesmo Senhor, tendo a mesma fé. Portanto, se nós temos identidade, nós também temos a mesma confissão. Confessamos as mesmas coisas. Pertencemos ao povo do Senhor. E também temos a mesma origem. Um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós pertencemos a Deus. Aqui Paulo resume aquilo que é uma das promessas mais repetidas ao longo de toda a Escritura. Desde Abraão. A promessa é gloriosa. Deus prometeu a Abraão que ele seria o Deus de Abraão e da sua descendência. E eles seriam o seu povo. Essa promessa é repetida várias e várias vezes. Jeremias falou sobre isso. Ezequiel falou sobre isso. E Paulo aqui retoma essa realidade. Nós somos de Deus. Pertencemos ao Pai. Ele é o nosso Pai. Um só Deus e Pai de todos. Não de todos os seres humanos, mas de toda a igreja. Daqueles que pertencem a Cristo. Daqueles que foram predestinados para a adoção de filhos, como fala Efésios capítulo 1, versículo 5. Daqueles que Deus chamou de eternidade para serem os seus filhos. Ele é o Pai de todos nós. Ele é quem é sobre todos, que está acima de todos nós. É aquele que age por meio de todos. O que fazemos porque Ele opera em nós. E aquele que está em todos. Aquele que habita em nós. Não só como igreja, mas também como parte do seu povo. Aquele que fez morada em nosso coração, em nosso ser, ilumina a todos nós. É a Ele que pertencemos. Então, irmãos, por que nós devemos viver dessa maneira? Por que devemos suportar uns aos outros? Por que devemos preservar a unidade da igreja? Por que devemos viver de modo digno do Evangelho? É porque nós temos a mesma identidade. Fomos unidos em um corpo e um só espírito, com a mesma esperança. É porque nós temos a mesma confissão. Nós cremos no mesmo Senhor. Temos a mesma fé, o mesmo batismo. Pertencemos ao mesmo povo. É porque nós temos o mesmo Deus. Temos a mesma origem. E é Deus, o nosso Pai, que está sobre nós, age por meio de nós e que está em nós. Se o Senhor nos fez um só corpo, nos uniu, por
razão nós não viveríamos de modo digno, preservando essa unidade, trabalhando por essa unidade? Portanto, meu irmão, você é convocado não pelo pastor, mas pelo próprio Deus, a se mover com a sua igreja, a amar a sua igreja, a de fato orar pela sua igreja, a não falar mal dos seus irmãos, a orar por eles, a trabalhar para que haja cada vez mais união na igreja, para desejar estar na igreja todo domingo, pois é tão bom estarmos unidos, é tão bom e agradável o Senhor unindo o seu povo e abençoando o seu povo, como declarado no Salmo 133. Meus irmãos, nós precisamos amar a igreja, porque o Senhor nos uniu para isso, para que a multiforme graça dele seja conhecida, para que o nome dele seja engrandecido, para que nós compreendamos o amor que excede todo entendimento. Nós então trabalhemos, amemos a igreja, para a glória do Senhor que nos uniu uns aos outros, com a mesma entidade, a mesma confissão e tendo o mesmo Deus. Vamos orar ao Senhor.